Olá, graça e paz. Vamos para o nosso estudo no Evangelho de João. Estamos estudando os milagres de Jesus no Evangelho de João e coube a mim falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Milagre do Senhor Jesus, importantíssimo, contado por esse evangelista. Eu queria, antes de mais nada, ler o texto para os irmãos. Diz assim a Escritura: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Que o Senhor abençoe a sua santa e gloriosa palavra. Então, meus irmãos, como estava dizendo, o Evangelho de João é o livro dos sinais. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a palavra sinal geralmente se refere a um indício acerca do fim do mundo. Era assim que representava nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, em Marcos 8:11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Marcos 8:11 diz o seguinte: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Ou seja, pediram a Jesus um sinal acerca do fim do mundo, acerca de algo que viria a acontecer. Já no Evangelho de João, ela testifica o messiado de Jesus. Portanto, os milagres são os sinais visíveis que apontam para a verdade invisível acerca daquele que é a verdade. O próprio, a gente consegue ler isso no prólogo de João. No início do Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João 1,14 nos fala isso. Nos evangelhos sinóticos, os milagres comumente denotam a presença do reino de Deus, aquilo que chamamos de basileia tuteu, lá no original. Mas em João, os milagres, ou seja, os sinais, apontam para a natureza de Jesus, que pode ser discernida somente através da fé. Vejam lá mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 12.
Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Aqui Jesus falando, João relatando da incredulidade dos judeus. Então, esses milagres apontavam a natureza de Jesus, só que eles só podiam ser discernidos através da fé. Aqueles que não criam em Jesus, eles não podiam discernir esses milagres, esses sinais, porque, como o próprio texto disse, eles não criam, não tinham fé suficiente para crer que Jesus era o Messias, que era o Senhor. E João, aqui no seu Evangelho, ele vai nos relatar 7 sinais. Os milagres aqui no Evangelho de João, como já foi nos falado na introdução desse estudo pelo pastor Gerson, os milagres são chamados de sinais. O apóstolo João, ele vai escrever o seu Evangelho no final do 1º século, bem no finalzinho, depois que os outros evangelhos, bem depois dos outros evangelhos serem escritos, em torno do ano 90, um pouquinho mais, quando a igreja já enfrentava sérios problemas, principalmente com relação aos falsos mestres, que tentavam introduzir na igreja as suas heresias, principalmente o gnosticismo. E dentre essas heresias do gnosticismo, havia uma chamada de docetismo. E João combateu muito o docetismo. Docetismo era uma heresia, e esse nome vem da língua grega, né? Do verbo dokel, que quer dizer parecer. Então o docetismo, ele afirmava que Jesus não era homem, ele parecia homem, mas não era. Por isso que esse nome, né, docetismo, que é do verbo dokel, que é parecer. E João combateu muito firmemente esse tipo de gnosticismo. Isso já havia sido introduzido ali na igreja de Cristo. E João vai escrever o seu evangelho com um propósito específico, que é provar que Jesus é Deus. No fim do livro, no fim do evangelho, ele vai dizer o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Está lá, Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Portanto, esse é o objetivo do seu Evangelho: mostrar que Jesus é Deus. Notemos, irmãos, que os milagres aqui são chamados, como eu já disse, de sinais. No grego, semeion, da onde vem a nossa palavra semáforo. Então, semeion quer dizer sinais, pois eles apontam para uma realidade além de si, a divindade de Cristo e a sua obra. Portanto, o objetivo principal deste evangelho é provar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Os sinais apontam para a glória de Deus. E no capítulo 6, que nós lemos aqui no início, João vai nos falar do 4º sinal. Esse que nós estamos apresentando aqui é o 4º sinal, que é a multiplicação de pães e peixes. Milagre este que aparece nos 4 evangelhos. Poucos são os textos que aparecem nos 4 evangelhos, mas esse é tão importante que ele aparece nos 4 evangelhos. Aqui no Evangelho de João e também nos evangelhos sinóticos. Ele aparece em Mateus 14, de 13 a 21, aparece em Marcos 6, de 30 a 44 e aparece em Lucas 9, de 10 a 17. A propósito, os sinóticos chamam de a primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus e Marcos, eles falam de uma segunda multiplicação de pães e peixes, porque houve uma outra multiplicação, além dessa aqui que João nos fala. Irmãos, a essa altura, Jesus já havia feito muitos milagres,
Mas como eu já disse, João escolhe 7 desses milagres e os registra em seu livro, com o objetivo de mostrar a divindade de Jesus. O sinal é um evento que aponta para uma realidade além dele. E os sinais apontavam para a pessoa de Jesus, quem ele era, o seu relacionamento com Deus, a sua missão aqui no mundo e sua compaixão para com os homens. Depois da morte de João Batista, Jesus resolve se retirar para descansar. Os outros evangelhos nos revelam isso. E Jesus estava no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Mar este que tem 20 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. Um lago enorme, é o Lago de Genezaré, também tem um outro nome. João chama de mar de Tiberíades, Mateus e Marcos chamam de mar da Galileia, e Lucas chama de Lago de Genezaré, mas tudo é a mesma coisa, né? E aí Jesus vai para o outro lado, para um lugar deserto. Jesus queria, na verdade, fugir das multidões. Só que chegando lá, já havia muita gente o aguardando. E mais uma multidão se aproximando. Sendo assim, Jesus vai para os arredores de Betsaida, cidade de Filipe, de André e de Pedro. E Jesus sobe do monte e passa o dia todo ensinando aquela multidão. Jesus, sempre que tinha oportunidade, ele ensinava a multidão. Ele pregava as multidões, pregava, alimentava, curava, fazia aquilo que era necessário para com o povo. E o verso 4 do texto que nós lemos, do Evangelho de João, ele nos diz o seguinte, que a Páscoa estava próxima. Talvez isso explique o porquê de ter tanta gente ali com Jesus. Haja vista por ser uma rota de peregrinação até Jerusalém. As pessoas precisavam passar por Betsaida. Betsaida e Tiberíades talvez tivessem as duas juntas no máximo 2 a 3 mil pessoas, 3 mil habitantes somados as duas cidades. E o texto vai dizer que havia uma multidão de muito mais que isso. Muito mais que isso. Porque essas pessoas estavam na rota de peregrinação. E Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu dela. E testando os seus discípulos, ele pergunta a Filipe, que era morador da região, onde compraremos pão? Talvez, se fosse nos dias de hoje, Jesus falaria para ele assim, cara, você que mora aqui, onde é uma padaria mais próxima daqui? Como Filipe era da região, conhecia tudo, Jesus pergunta para ele, no verso 5. E Filipe responde que precisariam de 200 denários para alimentar toda aquela multidão. Para a gente ter uma ideia, 200 denários seria o equivalente a 8 meses de salário de um trabalhador ali daquela época. Imagina, 8 meses de salário nosso. Imagina o seu salário, 8 meses do seu salário, algo equivalente a isso, para alimentar uma multidão. Muita gente, milhares de pessoas. E nos versos 8 e 9, André informa a Jesus que um menino, André que também era da região, muito provavelmente conhecia o menino conhecia André, e disse que o menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Pães de cevada geralmente era consumido pelos pobres. As pessoas mais abastadas, os mais ricos, eles comiam pão de trigo. Então o texto vai dizer que eram pães de cevada, as pessoas pobres. E os peixinhos eram banhados em vinagre, uma espécie de sardinha em lata daquele tempo, como se fosse, guardada as devidas proporções, a sardinha em lata do nosso tempo. E mais André pergunta ao Senhor, mas o que é isso? O que é isso, mestre, para tanta gente? O que seriam 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5 mil homens? O que seria isso?
E aí no verso 10, Jesus começa a preparar o milagre. Ele pede para que os seus discípulos separassem a multidão em grupos de 50 e de 100, como está escrito lá nos outros evangelhos. E o verso 11 vai dizer que eles comeram até se fartar. Até se fartar. O texto fala de 5.000 homens, meus irmãos. 5.000 homens. Aqui não conta nem mulheres e nem crianças. Mateus vai dizer que além dos homens havia mulheres e crianças. Portanto, as estimativas eram que o número de pessoas seria em torno de 10.000, podendo chegar até 20.000 pessoas. Ou seja, entre 10 e 20.000 pessoas. Esse foi o número, mais ou menos, que Jesus alimentou ali com esse milagre. E todos comeram até se fartarem. O texto, é claro, vai dizer isso. Nos versos 12 e 13, nós lemos que sobraram 12 cestos de pães. É bom salientar que 12 cestos de pães que sobraram, que não foram utilizados. Pedaços que não foram utilizados. Não foram migalhas que caíram, não foram sobejos. Foram pedaços que não foram utilizados. E foram recolhidos para que não houvesse desperdício. Mais um ensinamento de Jesus ali para aqueles discípulos. Mas a partir do verso 14, os homens reconhecem, o texto vai dizer que os homens reconhecem o sinal que Jesus havia feito. E aí eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. No verso 15, Jesus, sabendo que a multidão queria proclamá-lo rei, retirou-se sozinho para o monte. Jesus não veio como esse libertador terrenal, né? Esse homem revolucionário, bélico, aquele que irromperia contra as forças do Império Romano, lutaria com os homens. Não é esse tipo de rei, de libertador que Jesus seria. O seu reino, na verdade, não é desse mundo. Jesus não é um libertador político, social, mas sim um libertador espiritual. Ele veio para ser o salvador do mundo. E Jesus tinha plena consciência da sua missão. Ele tinha certeza de que nada poderia atrapalhar isso. Só que nós vamos dar um salto no texto, porque a partir dos versos 30 a 35, Jesus começa um diálogo. Jesus vai começar um diálogo ali um diálogo de suma importância com a multidão. No verso 30, eles perguntaram a Jesus quais os sinais que ele fazia, quais eram os seus feitos, para que pudessem crer nele. Ora, Jesus acabara de fazer um milagre como esse, de multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas. E eles estavam perguntando a Jesus que sinais Jesus faria, quais eram os seus feitos, para que pudessem crer nele. Meio que incoerente isso. Lembraram do maná, lá do Antigo Testamento, né, o pão do céu que os seus pais comeram durante 40 anos no deserto. E Jesus diz que não foi Moisés que enviou, mas seu pai, pois esse pão é o pão que dá vida ao mundo. Então o povo pediu esse pão a Jesus. Vocês podem acompanhar isso dos versos 30 a 35. No que Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Portanto, o alvo de Jesus ao realizar o milagre da multiplicação de pães e peixes era mostrar aos judeus que ele era o pão da vida. O verdadeiro pão que desceu do céu, superior ao maná que caiu do céu durante 40 anos no deserto, superior àquele pão que Jesus havia multiplicado algum tempo antes.
Quem comesse do maná, ou quem comesse daquele pão que Jesus multiplicou, teria fome outra vez. Mas quem se alimentasse dele, de Jesus, jamais teria fome outra vez. E Jesus se refere aqui a uma comida espiritual e a uma fome espiritual. Esse foi o objetivo daquele milagre. E é por isso que ele é chamado de sinal, porque ele aponta para uma realidade além. E a realidade é essa, que Jesus é Deus, que ele tem poder sobre o mundo, que ele criou e tem poder sobre as leis da natureza. Ele tem poder sobre o mundo que ele criou e poder sobre as leis da natureza. O milagre não é um fim em si mesmo. Por isso Jesus teve que explicar: eu sou o pão da vida. E essa declaração de Jesus também, dizendo que ele era o pão da vida, quando ele disse eu sou o pão da vida, também é muito importante, pois é a primeira das 7 vezes que ele declara aqui no Evangelho de João: eu sou. E essa declaração, eu sou, que está lá na língua grega, ego eimi, é de suma importância, porque isso aponta indubitavelmente para o livro de Êxodo, Êxodo 3:14, quando o próprio Deus aparece a Moisés na sarça ardente, e quando Moisés falava ali com Deus, e Moisés pergunta a ele quem o enviava, quem o enviaria, e Jesus disse: eu sou o que sou. Então, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso: eu sou o que sou. Eu sou aquele Deus lá do Antigo Testamento. E como esse é o objetivo de João, provar que Jesus é Deus, ele faz questão de relatar essas declarações que Jesus faz. E 7 vezes também, assim como os 7 sinais. Jesus fala 7 vezes eu sou. E vamos a elas. Quais são? Primeiro aqui, como eu disse, em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Depois, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Depois, João 10,7. Eu sou a porta das ovelhas. Depois, João 10,11. Eu sou o bom pastor. Depois, João 11,35. Eu sou a ressurreição e a vida. Depois, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E por último, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. 7 vezes Jesus disse: eu sou, ego eimi, eu é que sou. Uma declaração de suma importância que apontava para o Deus do Antigo Testamento, para o eu sou o que sou. Com isso, Jesus estava dizendo: eu sou o que sou, eu é que sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Portanto, meus irmãos, esse foi o 4º dos 7 sinais que Jesus fez no Evangelho de João. Eu espero que esse breve resumo do 4º sinal tenha ajudado os irmãos a elucidarem as suas dúvidas, tenha lançado luzes para os irmãos. Os irmãos leiam, continuem lendo o Evangelho de João, porque nós, como igreja, como PIB em Bangu, continuaremos nessa sequência de estudos, para que possa edificar a sua vida. Que o Senhor a todos abençoe. Amém.